Olá, boa noite. Olá, boa noite, Jô. Boa noite, Will. Bom, mais um artefato no ar e hoje é dia de conhecer um trabalho de artes plásticas bem contemporâneo. Muros, telas e até corpos. A plataforma onde o artista fino realiza os trabalhos dele é o que menos importa. Quais materiais será que ele utiliza, hein? E o que o Fino quer transmitir com a arte dele? Então, eu e a Ju, a gente convida você aí em casa para conhecer mais sobre o universo criativo do artista plástico Matheus Marques, o Fino. E a gente também continua o nosso passeio pelo Museu do Futebol em São Paulo. E vamos entender a relação deste esporte com a cultura brasileira. E aproveitamos para passear por mais algumas salas do museu. Além disso, tem a agenda com os principais eventos da semana e as nossas dicas culturais, né, Will? Isso mesmo. E claro, você em casa já sabe que a gente está ao vivo aqui no Artefato. Então, mande perguntas pra gente. Dê a sua opinião sobre tudo que a gente conversa por aqui usando as redes sociais da TV Unesp. Para mandar perguntas e comentários, o endereço da nossa página no Facebook é www.facebook.com/TVUnesp e o perfil no Twitter é o @TVUnesp. Comente tudo usando a hashtag Artefato. A gente está aqui esperando a sua participação, hein? Sim, é super fácil, né? É só entrar na internet. Isso aí, vamos começar então, Will? Vamos lá, Ju. Então, por favor, vamos lá que o nosso convidado, né, que o Matheus já está esperando a gente. Eu vou ficar sem saber se eu te chamo de Matheus ou de Fino, tanto faz? Bom, tanto faz. Então tá bom. Bem-vindo ao Artefato, obrigada Obrigado. pela sua participação, viu? Obrigado. Queria agradecer, né, vocês pelo convite, TV Unesp, Ju, Will. Imagina, a gente Sempre que agradece, a gente agradece o Woody também, né? Que tá aqui Pode hoje fazendo ver, companhia. Gente. A gente tem convidado hoje, dois. Dois. Ô, Matheus, e agora sim, pra gente começar um pouquinho falando sobre o seu trabalho, para quem por acaso não conhece, a gente aqui no Artefato acompanha as suas exposições desde o ano passado, a gente cobriu a primeira exposição Sim. lá na Galeria Residência, agora eu também já cobri aqui pelo Unesp Notícias a exposição desse ano no Boulevard Shopping, e uma coisa que a gente sempre percebe nos seus trabalhos é que eles são sempre povoados por uma série de seres extraterrestres. Tem alguma explicação para isso? Bom, eu acho que se a gente for pensar, nós somos extraterrestres também, né? Sim. E os personas que eu faço nessas formas, nada mais é que a forma de pessoas que eu conheço no dia a dia, que eu passo para essa forma, né? Sim. Que, no caso, são os personas, né? Tinha algum desejo de ser astronauta quando era criança, algo assim? Não. Não? Eu sei que ia ser muito difícil ser astronauta, então preferi pintar, que eu acho que ia ser mais fácil. Difícil nada, a gente tem o Marcos Pontes aqui Não, também, mas né? Você já fui- até presenteou ele há pouco Sim, tempo eu atrás, fiz né? uma palestra dele, pro cara chegar fora da Terra, assim, ele teve que estudar muito. Não que eu não estude, né, mas é uma coisa absurda. Assim. Não é tão simples É. quanto Engenharia, parece, É né? matemática. muita dedicação, né? E aí, Matheus, assim, pra gente entender também mais um pouquinho, eu queria saber quais são os temas que te atraem quando você vai criar uma obra? O que te chama a atenção? Bom, quem acompanha meu trabalho vê que tem muito simbolismo, né? Simbolismo de outros planetas, de signos, de energias. E nada mais é tudo isso que é as formas geométricas unidas, né? E eu fui estudando isso, comecei pelos símbolos, comecei pelo grafismo indígena, que a história da minha família, meu pai, assim, ele foi visitar uma vez uma tribo indígena em Havaí, e eu fiquei com isso na cabeça, né? E eu comecei a estudar grafismo indígena, que foi daí que eu comecei a pegar e hoje é esse trabalho que ele é. Uhum. Legal. Agora, além dessas suas exposições, desses seus trabalhos, antes você fazia judô, era atleta, largou Sei. tudo e partiu para a arte. Conta pra gente o que é que despertou o seu interesse, como que foi essa escolha. Tá, eu lutei judô desde os meus 4 anos até uns 17, 18, né? Eu cheguei a ficar uma semana morando em Belo Horizonte, que eu tive a oportunidade de entrar no clube Minas Tênis, que hoje ele é um dos mais referências assim de esportes no Brasil, sabe? E eu fiz uma semana de teste, tinha passado na semana de teste, tinha chegado aí para Minas morar lá, foi eu e minha mãe procurar casa e tudo mais. Aí no último dia antes dela ir embora eu falei, mãe, eu não quero mais lutar judô. Não vai Eu rolar. lembro que, nossa, ela pegou e ela quase me matou, sabe? Imagina. Porque naquela época eu tinha o quê? 17 anos e eu gostava já de arte, sabe? Uhum. Mas eu sempre lutei judô, eles sempre me apoiaram, eu lutava campeonatos, fiz a seleção paulista numa época, mas chegou uma época que eu falei, não, chega, é uma vida muito regrada, sabe? Muito treino, alimentação. Sim. Aí eu peguei, não que a vida de artista não seja regrada, sabe? Mas é uma vida mais tranquila, assim, do que Sim. treinos e Eu treinos e imagino. treinos.
E aí, Matheus, no comecinho do programa a gente citou várias plataformas em que você costuma realizar os seus trabalhos. Então, muros, até corpos agora, você também está começando a fazer pintura corporal. Então, assim, o que você utiliza como material para fazer esses trabalhos? Normalmente é mais spray? Então, depende, né? Quando eu vou pra rua pintar parede, eu uso mais spray pela praticidade, sabe? Uma coisa muito rápida, assim, o material tá ali, secou, pintou e acabou. Agora, quando vai pra tela, eu já uso pincéis, tinta mesmo, né? Porque é um trabalho mais delicado, então não é aquela coisa que são grandes dimensões, né? Sim. E corpos, geralmente, tem que ser um material que possa sair na água, né? Que geralmente são canetas à base d'água. Sim. Que você toma um banho ali e acabou. E as temáticas que você costuma abordar nas ruas são diferentes da que você costuma abordar nos quadros ou não? Elas têm relação? Tem algumas que têm relação e tem algumas que não, né? Tem alguns trabalhos que eu faço, que são os de simbolismo, que tem os personas e tudo mais, que geralmente eu faço na rua, escrevo uma frase para a pessoa que está passando ali ter uma reflexão rápida, sabe? Isso é muito legal, porque a pessoa no dia anterior, ela passou e não viu nada. Aí no dia seguinte ela passou e chamou a atenção dela uma frase e um persona, sabe? A gente até tá vendo algumas Isso é frases. muito legal, isso é muito louco. Porque é coisa simples, sabe? É um traço, é a frase, e a pessoa passa, lê, reflete e aquilo já está no subconsciente dela. A street Então fica, art, a arte de rua tem esse poder, né? De transformar ali a rotina de quem está passando, né? Agora, além das frases que você tem feito também, você tem feito uns trabalhos em paredes grandes, né? Que também é bem interessante. É diferente também trabalhar com uma plataforma tão extensa? A diferença que tem das frases na rua é que geralmente eu pego paredes abandonadas, que a pessoa passa, ela nem repara, sabe? E essas paredes grandes, o traço já é diferente, a proporção já é diferente. E o legal é que o grafite proporciona isso, né? Não importa o tamanho da parede, que quanto maior a parede, melhor é, né? Porque mais espaço a gente tem. Então, quando a gente vai para a tela, geralmente as pessoas perguntam como que você trabalha com uma tela tão grande se você não se perde? Eu já conversando com vários artistas, falam, não consigo. A gente já está acostumado, porque as telas que a gente usa na rua são enormes, né? Sim. Então, fica meio fácil, né? Sim. Matheus, a gente ainda tem bastante coisa para conversar aqui, então vou pedir para você aguardar aqui um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo, então se você em casa tiver ainda alguma pergunta para o Fino, envie para a gente que ainda dá tempo, viu? No próximo bloco a gente continua esse bate-papo e você confere mais uma reportagem sobre o Museu do Futebol. Então fique por aí, o Artefato volta já. O Artefato está de volta hoje falando sobre o trabalho do artista plástico Fino, que está aqui com a gente. Inclusive, muitos dos seus trabalhos que estão aqui, hoje tem aqui, né, tem as coisas que a gente adquiriu na Galeria Residência, que você é um dos responsáveis também, né, tem as almofadas também. Sim. E você tem esse trabalho com coisas utilitárias, né? Sim. Como que é isso? É uma nova linha em parceria com a Usari, né? Com a Usari, pensando no trabalho, né? Antes de produzir esse trabalho, é como se fosse uma estampa, sabe? Aí a Débora, que é a responsável pela Usari, chegou com uma parceria de fazer camisetas, canecas, enfim, produtos em geral, design. E ela pegou e falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. Aí a gente pegou e fez uns desenhos, uma série, que foi lançada, acho que ano passado, se eu não me engano, esse ano. E aí tá indo bem. Fala que foi um sucesso, mas tá indo bem. Sim, a gente tem até bloquinho de papel, né? A gente inclusive trouxe aqui, a gente tem um dos bloquinhos de papel do Matheus para mostrar, que é um dos desenhos dele. E aí, Matheus, até pra gente saber, até sair um pouquinho dos produtos utilitários, entrando um pouquinho na comercialização das suas obras, uma coisa que a gente sempre tem na comercialização de obra de arte é que normalmente os preços, se a gente for levar em consideração o valor do salário mínimo do brasileiro, é meio fora de acesso, a gente pode dizer assim, né? E acho que uma coisa que todo mundo se pergunta é o que o artista leva em consideração na hora de estipular o preço de uma obra de arte, porque é algo muito intangível, né? Sim. Como que você pessoalmente pensa? Bom, os trabalhos de tela, quadros, eles têm um preço padrão por metro quadrado, né? Então, tem desde a tela pequena, que no caso, sei lá, custa 300, 400 reais, até as telas de 8, 9 mil. É o tamanho, né? O tamanho. Por metragem. Pela metragem, mais trabalho, quanto maior, mais caro no caso, né? Sim. E o legal do produto que vocês tinham falado é que, não querendo elitizar tanto a arte, sabe? Porque às vezes a pessoa não tem grana para comprar um quadro, mas tem a caneca, que custa 30, 40 reais, entendeu?
Então, tem para todo mundo. É uma alternativa uma ali até forma para popularizar e não tirar tanto do acesso das pessoas, Sim, né? sim. Eu vou aproveitar que a gente tem uma pergunta, participação pela internet aqui da Eduarda Johanna, e ela quer saber, como a gente comentou aqui no começo do programa, que além de artes plásticas em telas, né, em outros materiais, você também faz o grafite, né? Então ela quer saber se ainda existe preconceito contra os grafiteiros, se sim, quais. Sim. Ainda tem? Tem muito, não é Muito? pouco ainda, né? Tem muito. É difícil, né? Porque às vezes a pessoa tá passando de carro e ela não sabe diferenciar se o cara tá fazendo um grafite se ele tá pichando, sabe? Uhum. E aí isso acaba ligando pra polícia, denunciando, aí chega a polícia, aí até teve casos de policiais chegar abordando de uma maneira totalmente inacorreta, sabe? Mais truculenta, mais violenta. Sim. E aí, no caso, eu tava fazendo um trabalho, sabe? Uhum. Foi bem ignorante, assim, pra falar a verdade. Uhum. Mas tem muito preconceito, sim. Tem muito preconceito. A gente tá aí pra quebrar essas barreiras, né? Mas existe ainda no país que a gente vive, que o grafite é tão forte comparado aos outros países. Temos gente que está em destaque até no exterior e tal, né? Assim, é uma arte muito bacana aqui no Brasil, muito bem desenvolvida até. Sim, como que você acha até, Fino, que seria uma forma legal de... Alguma estratégia bacana para conseguir quebrar esse preconceito? Você consegue enxergar alguma coisa? Bom, aqui em Bauru, a gente está tentando um projeto com a prefeitura para pintar, acho que 6 ou 7 pontilhões da cidade, sabe? Legal. Como a Ju falou, daqueles trabalhos enormes que eu estou fazendo, é levar isso para a rua, sabe? Porque até agora foi dentro de um bistrô, foi numa casa, num condomínio fechado. Sim. As pessoas que estão na rua não têm acesso a esses lugares, geralmente, sabe? Então, a gente está procurando uma maneira de atingir todo mundo, sabe? O legal da rua, quando você pinta na rua, é que passa o rico, passa o pobre, o mendigo. Sim. É a verdadeira galeria, eu acho. Exato. Mais democrático, eu também acho. Agora, falando um pouquinho do seu próximo trabalho. Daqui a pouquinho tem exposição nova. Sim. Como é que tá os preparativos? Quais os assuntos que você vai abordar? Bom, vai fugir um pouco dos extraterrestres? Não, eles vão continuar, mas eles vão continuar com uma forma diferente, sabe? Inclusive, que você falou do lance da galeria lá, eu me desconectei um pouco da galeria para focar mais nessa exposição nova que eu vou fazer, a gente está pensando em torno de 20 trabalhos novos, sabe? E eu trabalhando na galeria e trabalhando com as minhas coisas, não conseguia tão focar no meu trabalho. Agora eu saí por completo e tô só focado nessas coisas. Mas os trabalhos da galeria, inclusive, continuarão sendo vendidos, Eles continuarão pelo Face da galeria e tem alguns que eram um acervo meu que eu tô levando para o Zari Arte, que fica na Araújo Leite, que é onde é o acervo que eu tenho com a Débora. Sim. Mas eles continuam ainda. Legal, pedi pro pessoal soltar o teaserzinho também da sua próxima exposição que já está rolando ali na internet. Posso dar um crédito? Claro. Eu estou fazendo um trabalho com um amigo meu, Rodrigo da Cor, que ele é produtor e filma também. Então vai ser uma exposição com imagens, vão ser coisas em várias superfícies, sabe? Sem só em telas e fotos. Uma instalação mais multimídia, assim, até. Sim, vários temas. Legal. Fino, a gente desde o comecinho desse mês, desde o comecinho da Copa do Mundo, a gente está conhecendo um pouquinho mais aqui no Artefato o Museu do Futebol, que fica lá em São Paulo. Então eu queria convidar você e o pessoal de casa para a gente acompanhar hoje a nossa penúltima reportagem dessa série. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho como que o futebol conversa com a nossa cultura e, claro, a gente vai passear por mais algumas salas do museu. Então, roda aí. Há quem diga que assim, se você não conhece uma pessoa e você quer puxar um assunto com ela, você fala de futebol. Eu acho que isso é super emblemático para mostrar como que realmente no Brasil o futebol tem uma presença que vai para além do que acontece nos gramados, nos campeonatos ou nesse universo de clubes e competições. Você pode não gostar de futebol e você ter alguma história para contar. Você lembra onde você estava numa final de Copa do Mundo, mesmo que você não seja um torcedor e não goste do campeonato. Então, acho que o futebol no Brasil, ele marca algumas temporalidades. A cada 4 anos você lembra o que você estava fazendo, você tem uma relação geracional, então você lembra o que o seu avô, o seu pai, ou a sua mãe, os seus tios. E é isso que o museu tenta trazer para a sua exposição principal.
Para isso a gente tem essa exposição, a gente faz exposições temporárias, trabalham outros temas que não foram trabalhados aqui. E a gente sabe que uma exposição de longa duração ela é um recorte, né? Igual aquele que passou, o que passou, o que passou. Na Sala dos Heróis a gente faz uma homenagem aos 20 grandes heróis da cultura e da história brasileira. Então estão ali nos períodos dos anos 30 aos anos 40, a gente tem por uma série de motivos, entre eles todo o empenho do presidente Getúlio Vargas para construir uma ideia de Brasil, para construir uma identidade, uma cultura nacional. E o futebol está nesse caldo cultural. Então a gente tem a música, o teatro, a literatura, as artes plásticas. E você tem nesse caldo cultural dois grandes jogadores brasileiros que foram fundamentais para o Brasil começar a ser conhecido lá fora como uma potência de futebol. O Brasil começa a ter um jeito próprio de jogar. Foi o Domingos da Guia e o Leônidas da Silva. Pula, cai, levanta, mete gol, vibra, abre espaço, chuta e agradece. Terminada essa sala, a gente vai para uma sala super impactante, chamada Rito de Passagem. A Rito de Passagem, ela marca, como a sala diz, a nossa grande tragédia da final da Copa de 1950, o Maracanã lotado, mais de 200 mil pessoas, e o Brasil perde para o Uruguai. Na Copa de 50 ela vem para o Brasil, e aí a gente é uma potência do futebol, prepara essa Copa do Mundo, chega à final e perde a final precisando só de um empate. Então foi realmente assim, um momento que desestabilizou. 2-1 Uruguai. O coração do Brasil para. E aí a gente chega, depois dessa sala que é super escura, impactante, a gente chega nessa sala linda, toda clara, que é a sala das Copas do Mundo, onde a gente conta toda a trajetória das 19 edições da Copa e vamos preparar agora para a Copa do Mundo de 2014, um novo totem para receber as informações da Copa de 2014. Um babara, uma, quero ver você jogar. Um babara, uma, quero ver você marcar. Arere, 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 babá. Arere, 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 babá. Arere, 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 babá. A gente já viu como que o futebol impacta na nossa emoção, na nossa afetividade e já viu o principal percurso histórico que o futebol fez no Brasil. A gente vai passar agora para um eixo mais divertido do museu. Feliz, ela quer comemorar. Bom, nos próximos programas a gente continua essa visita ao Museu do Futebol. E você aí de casa continue com a gente que no próximo bloco tem a agenda com os principais eventos da semana e as nossas dicas culturais. O Artefato está de volta e aí, curioso para saber dos eventos culturais desta semana aqui em Bauru? Então você em casa, pega o papel, a caneta ou o smartphone para anotar, porque começa agora a nossa agenda cultural. E nós vamos abrir a nossa agenda com música. A banda bauruense Leblanche, que inclusive já esteve aqui no Artefato no ano passado, se apresenta amanhã, quinta-feira, aqui no Sesc Bauru. A banda mistura várias referências musicais, de Elis Regina a Amy Winehouse, passando ainda por covers da Adele, da Joss Stone, entre vários outros artistas. E, como se não bastassem esses nomes da nata da música, a Leblanche ainda tem um repertório sofisticado de músicas autorais. Houve um trechinho da música Alguém Pra Dizer que a gente separou pra você, caso você ainda não conheça o trabalho deles. Ouve aí. Alguém pra dizer que passou já, que passeia. Alguém pra acender esse amor vai incendiar. Alguém pra dizer que passou já, que passeia. Alguém pra acender esse amor que passou já, que passeia. Alguém pra dizer que passou já, que passeia. Alguém pra
Bom, eu sou suspeito para falar da Ale Blanche, viu? Porque nas minhas férias, andando pelos metrôs de São Paulo, era a Ale Blanche que tocava no MP3, viu? Não, e o pessoal super talentoso, Fernandinha, o Arthur. Beijo pra vocês, sucesso. Muito sucesso. A gente com certeza vai estar lá amanhã, hein? Então, para você que gostou, a Ale Blanche se apresenta amanhã, quinta-feira, às 9 da noite, na área de convivência do Sesc. A entrada é gratuita. Bom, e já que no dia 13 de julho é comemorado o Dia Internacional do Rock, a gente entra no clima e traz uma dica barulhenta para você que curte este estilo. É o documentário Kurt Cobain, Retrato de uma Ausência, que ganha as telas do Sesc. O filme é baseado em mais de 25 horas de entrevistas inéditas feitas por um jornalista americano com o polêmico cantor e guitarrista do Nirvana. No filme, o Kurt Cobain relembra detalhes da vida dele, desde a infância até o momento em que descobriu a música e conquistou a fama. É um jeito bacana de conhecer mais sobre um dos músicos mais influentes da geração dos anos 90. Então, Kurt Cobain, Retrato de uma Ausência, vai ser exibido no dia 8 de julho, terça que vem, às 7h30 da noite, e é de graça no Sesc. Imperdível para os roqueiros e curiosos de plantão, né? Eu vou, com certeza, porque foi super influente aí na minha adolescência. Acho que era o que eu mais ouvia. Sim, era que infelizmente teve um fim tão trágico, exatamente, né, Ju? Como muitos, né, do Como rock, muitos. E ainda envolvendo o rock, outra atração que promete sacudir Bauru é o Vitória Rock. Pelo menos uma vez por mês, a Prefeitura realiza o evento para divulgar bandas de Bauru e da região, além de proporcionar lazer para a comunidade. Nessa edição, 3 bandas de estilos bem diferentes fazem um som no Vitória Régia. A primeira a se apresentar é a banda Genoma, de Pederneiras, que tem um repertório mais calcado ali no punk rock. Depois dela vem a banda Insana, que é uma boa opção para quem curte o heavy metal do Black Sabbath e também do Iron Maiden. E ali, encerrando o domingo, tem o grupo Sociopata, que começou a carreira em 2008 em Agudos e também aqui em Bauru. Você que é roqueiro de plantão, como a Ju já falou na dica anterior, não pode perder, hein? O Vitória Rock é nesse domingo agora, dia 6, no Parque Vitória Régia, a partir das 5 horas da tarde. E claro, é mais uma atração de graça. Fugindo agora um pouco do rock and roll, para os amantes da fotografia, o SESI preparou um prato cheio. A exposição Nostalgia dos Tempos da Pureza, do fotógrafo lituano Antanas Sutkus. A mostra reúne 30 imagens em preto e branco que revelam o talento de artista que é considerado um dos principais fotógrafos da antiga União Soviética e um dos mais expressivos do século XX. As imagens, como já diz o título da exposição, trazem o clima nostálgico e melancólico do povo lituano, que passou por várias dificuldades aí no período da Guerra Fria. Então, Nostalgia dos Tempos da Pureza está em exposição no SESI, da rua Rubens Arruda, e fica aberto ao público até o fim de julho, no dia 27. Então, para informações sobre a visitação, o telefone do SESI é o 14 3104 3901. E são vários os horários durante a semana, viu, gente? São fotos lindíssimas, né, Ju? São incríveis. Bom, então com essa sugestão agora fotográfica, a gente encerra a nossa agenda de hoje. Vamos para a rodada de dicas? Vamos começar então, que o Matheus já está aqui esperando a gente, Vamos né? lá, que o Matheus já está aqui. A gente, claro, como bom anfitrião, a gente quer saber, claro, começando por ele. Matheus, o que você trouxe de dica pra gente na nossa rodada de dicas de hoje? Eu indiquei um filme que chama Bomb the System, que nele mostra bastante assim, a essência do grafite, quando começou, aonde começou e o que é passado, sabe? É bem bacana. O título Bomb the System tem alguma coisa com subverter o sistema já aí? Sim, que é a essência do grafite, né? Do protesto. Desde o começo já tinha essa essência questionadora, né? Anárquica também. Sim. E você sabe dizer pra gente, Matheus, se tem nas locadoras, é fácil de encontrar? YouTube? Tem pra baixar. Pirate Bay, acho que é o melhor site que tem pra... Censura! Corta esse pedaço. Mas lá você acha tudo, desde tudo, música, filme. Sim. Lá é uma plataforma... Totalmente linda. anarquista. Totalmente. E aí, para nossa dica de hoje, a Ju preparou, claro, a nossa musa musical. Trouxe uma dica, inclusive, que tem coreografia, né, Ju? Gostei do música. Vou gravar. Isso. Bom, gente. Não, minha dica é um álbum novo, é super bacana. É um pessoal que está começando agora com um trabalho autoral que chama Charlie e os Marretas. Você que é ligado em música, conhece já esse trabalho? Ainda não. É bacana. Eles já vinham de uns trabalhos, eles tocavam bastante já na Noite Paulistana. E agora em maio eles lançaram esse primeiro álbum deles. E o álbum tem o mesmo nome do grupo. É um funk com um tempero latino, eles falam. Um funk brasileiro com um tempero latino, né? Uhum. E aí eles brincam com a dualidade estética do funk mais moderno com o funk tradicional, né? Ali dos bailes de funk, né?
antigos dos anos 70, aquela coisa mais black ali, com aquela influência de James Brown, Tim Maia. Então vou convidar você aí de casa para assistir um trechinho de um dos trabalhos de divulgação deles que está rolando agora. Roda aí. Quando a festa começa, eu só quero dançar. Quando a festa começa, eu só quero cantar. Ei, ei. Quando a festa começa, eu só quero dançar. Quando a festa começa, eu só quero cantar. Quando a festa começa, eu só quero. Super legal. O álbum é todo dançante, dá super Dá vontade pra ficar de todo sair já na dançando, coreografia. Né? Mas ó, o álbum, ele é todo dançante. Tem músicas ao vivo, tem músicas também gravadas em estúdio. Então vale a pena conferir que no site deles tem o álbum todo para você baixar gratuitamente. Então vale a pena, é super bacana o som. Então Charlie e os Marretas, e o site é marretas.net. A gente está se especializando em música chiclete, você já percebeu, né? A gente está com essa música o dia inteiro na cabeça, agora você em casa também vai ficar. Matheus, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Foi uma delícia receber você aqui. Obrigado. E Você volte e o mais, né? Yudi. E volte sempre, tanto você quanto o Yudi. Beleza. Obrigado pelo convite de vocês. Imagina. Todo mundo, né? Vocês que estão aqui, o pessoal atrás da câmera, produção, todo mundo. É sempre um prazer Valeu recebê-lo, mesmo. viu, Matheus? Os portas estão abertos. Bom, e você aí de casa, na quarta-feira que vem, nós voltamos, é claro, em clima de rock and roll. E a gente quer saber as suas lembranças relacionadas a este gênero musical. Então, envie pra gente um vídeo ou um textinho ali contando as suas histórias através das nossas redes sociais aqui da TV Unesp, tá? Então, eu aguardo aí a sua mensagem e a gente te espera na semana que vem, ao vivo, aqui no Artefato. Tchau, tchau, boa semana, gente! Tchau, tchau, gente. Ó, só no passinho aqui, ó.